Olá, como estão todos? Então, mais uma vez aqui nos reunimos para que juntos possamos aprender uns com os outros, compartilhar experiências. Então, vamos elevar uma prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos concede. Agradecendo ao Mestre Jesus, que também nos acolhe com muito amor e nos envolve em carinho. E agradecer aos nossos amigos queridos espirituais, Frei Fabiano, toda essa caravana de irmãos, por nos receberem e nos acolherem tão bem. Quanto temos a agradecer, quanto devemos ser gratos. Que esse amor que nos envolve a todos resplandeça em nossos corações, nos fortalecendo a caminhada, dia após dia, na certeza de que nada vem ao acaso, na certeza de que não estamos sós, e na certeza de que, sim, conseguiremos, pois Deus concede o fardo de acordo com as nossas forças. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe hoje aqui uma mensagem para a nossa reflexão do livro Jesus no Lar, do capítulo 4, a lição da semente. Tá? Esse livro ele é bem interessante, pois ele retrata ali aquelas reuniões que Jesus fazia junto com os apóstolos, né, com os familiares dos apóstolos, para fazer reflexões sobre os ensinamentos, né, de acordo com o entendimento, as vivências das pessoas ali, sempre plantando sementes nos corações, né? E é isso que Jesus fez quando esteve aqui conosco. Ele nos plantou o amor no coração, para que germinasse no tempo certo, né? No tempo de cada um. Tá? E é justamente uma dessas passagens do capítulo 4, a lição da semente, que eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão, para todos nós fazermos umas reflexões tão importantes, né? Aí nós pegamos aí a questão das festas de fim de ano, do Natal, né? As nossas lembranças mais intensas de Jesus, né? A questão do amor, que ela está mais intensificada em nossos corações, a prática da caridade, né? Quantos trabalhos se desenrolam, né? Quanta coisa acaba acontecendo nessa época. E a espiritualidade, ela sempre nos relata essas questões, né? Que é uma época do ano onde os corações estão mais acessíveis, né? Lembrando que, sim, é importante, mas nós temos que fazer o nosso esforço para que essas sementes que foram plantadas em nossos corações, elas floresçam aí sempre, né? A todo momento, né? Então, a gente tem que sempre refletir, trazer esses ensinamentos para os nossos dias, que com certeza nos depararemos aí com muita esperança, muita força, muita coragem e principalmente muito amor que nós precisamos, tá? Estarmos aqui é o maior presente que Deus nos concedeu, né? É a nossa criação, vivenciando as oportunidades, procurando as melhorias, trabalhando, fortalecendo, enfim. Mas estarmos aqui é um presente grande, a criação que Deus nos deu. Tá bom? Então essa lição da semente ela é bem interessante para a reflexão de todos nós. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor,
comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Então Jesus está pontuando ali algumas situações, né? Das nossas lutas, do dia a dia, das dificuldades que a gente enfrenta, nem sempre são fáceis, né? Há sempre, independente se estamos de uma forma ou de outra, há sempre aquilo que nós precisamos trabalhar para nos melhorarmos, né? Então, a luta, ela é árdua para todos, porém, ela é muito positiva e traz ali os resultados necessários, tá, pessoal? Isso é importante a gente sempre refletir. O fardo é de acordo com aquilo que nós possamos lidar, é proporcional. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Então ele faz um comparativo aí, né? Referente à semente que ela, quando ela tem que germinar, ela germina, né? Passando ali por todas as adversidades que possam acontecer, né? Que possam ocorrer, mas ela segue o caminho, a semente segue o caminho dela da germinação. Ela vai crescendo, vai se tornando uma pequena planta, depois ela vai crescendo para uma outra planta, e aí ela dá frutos, tá? Então são caminhos percorridos. Então é importante a gente pensar, né? Vamos pensar aí por partes nessas situações. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha, tá? Então só para repetindo para a gente frisar bem. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, tá? Então agora Jesus faz um outro comparativo, né? Aquele que sentiu a felicidade do avivamento interior, né? Que sentiu a felicidade daquelas sementes de amor, né? Do amor que Jesus nos trouxe, dos exemplos que Jesus nos deixou, refletindo ali sobre essas passagens, trazendo um pouco daquilo para si, refletindo sobre aquilo, né? Como que esse amor, né? Como que alguém que teve uma passagem tão sofrida, né? As situações que acabaram acontecendo aí com Jesus, mas que deixou apenas amor, né? Apesar das situações, deixou apenas amor, deixou sementes de amor que foram plantadas em nossos corações, né? Aquela questão das dúvidas, né? Das reflexões. Então isso é muito importante, pessoal, muito. Se a gente puder refletir um pouco sobre esse amor que Jesus nos deixou, de nos darmos ali uma possibilidade de deixar esse amor vir a nós, né? Procurar entender o que esse amor significa, não só aceitar, mas procurar entender o que esse amor significa e como esse amor pode agir na minha vida, na minha caminhada, como que ele pode me ajudar nos dias tão difíceis, né? Como que ele pode me ajudar nos dias bons, né? Então, assim, todos os momentos, né? Todos os momentos desse amor que Jesus plantou, essas sementes de amor que ele deixou ali, que foram plantados em nossos corações, podem germinar. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia experimenta acima de tudo o impulso de ascensão, e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável,
e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Tá? Então aquele que sente, aquele que se dá uma oportunidade, caminha mais fortalecido. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação. Porque jamais recua para contar os benefícios de que se faz instrumento fiel. A visão do pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Então, vou só ler um pequeno trecho aqui do início do capítulo para a gente frisar. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, né, do jeito que nós estamos, né, no lugar, naquele momento que nós estamos, agora, nesse exato momento, né, da forma que nos encontramos, como estamos, podemos sim caminhar. Tá? É isso que ele deixa claro. Aquilo que nós podemos fazer, façamos da melhor forma que nós pudermos. E assim situações irão acontecer ali aos nossos dias. Tá? Mas o importante são os primeiros passos, né? Aquilo que a gente pode fazer naquele momento. No fatigável no bem, no lugar em que se encontra. É o traço indiscutível da sua elevação. É o ponto de partida, né? Aquele primeiro passo que a gente precisa dar. Nem sempre é fácil, porém é necessário e traz ali aquilo que a gente precisa. Depende de nós. A essa altura, Pedro interferiu perguntando a Jesus: Senhor, quer dizer então que aqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? O que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não praticam, né? Quem conhece e não pratica, que entende, enfim, que já as palavras já fazem sentido, enfim, que entende os trabalhos de caridade, né, as necessidades, e não praticam. Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas já jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Então, nada se perde, né? Mas, se temos a oportunidade de fazer agora, por que não fazer? Deixarmos para depois, né? Represarmos ali um conhecimento que pode ser posto naquele momento ali em prática em favor de nós e do nosso próximo, né? Então é algo de se pensar por todos nós, né? Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez mirando em frente, sempre que possível auxiliar. É essa ajuda que a gente recebe dos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda, né? Que eles entendem que eles já estão aí possuindo um equilíbrio, um trabalho, mas que jamais se esquecem de nós, tá? Somos muito amparados e amados. Então, se tivermos a oportunidade de ajudar, ajudemos, façamos algo, é importante. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Ah, então essa mensagem é bem interessante, né? E fica aí a nossa reflexão, né? Porque as sementes foram plantadas em nossos corações, com certeza.
E se nós temos a oportunidade de poder estudar, refletir sobre Jesus, entender, saibamos que não é por acaso, tá? Que chegou o nosso momento dessas sementes darem frutos em nossos corações, essa semente do amor, da caridade. Então, que possamos levar essas vibrações dessas épocas, sempre nos recordando de Jesus, no amor que Ele teve para conosco, e tem, porque Ele é um amigo querido que jamais nos abandona, e possamos nos fortalecer e saber que somos muito amados e que chegamos até aqui não foi obra do acaso, mas que podemos ir mais além. Então que esses frutos, que essas lições, essas sementes de amor possam florescer em nossos corações. Vamos seguir em frente, todos nós, juntos, como uma família que somos, aprendendo uns com os outros, buscando o conhecimento e trabalhando sempre, agradecendo a Deus muito e a Jesus por aqui estarmos, todos nós. Então vamos nos despedir e desejando boas festas a todos e que possamos nos lembrar que o mais importante do que termos é sermos presentes, acrescentarmos algo em nossas vidas, na vida dos nossos próximos, onde estivermos, que possamos nos lembrar desse amor que nos envolve a todos e que Jesus nos ama incondicionalmente e é o amigo querido de todas as horas. Boas festas a todos, estejam em paz e que Jesus abençoe e ampare a todos os lares do nosso planeta, a todos os nossos irmãos que estão nas suas necessidades, buscando, assim como nós também. Então vamos elevar os nossos pensamentos, vibrando com muito amor pelo planeta que nos acolhe, vibrando com muito amor pelos nossos familiares, com muito amor pelos amigos, vibrando com amor por aqueles que ainda trazemos dificuldades, e pedindo a Jesus que nos fortaleça os dias e proteja os nossos lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Saudações a todos que nos ouvem. Mais uma vez, aqui estamos para a nossa palestra e esse mês refletindo, sobre o Mestre Jesus, seu nascimento, sua vida, seus ensinamentos. Hoje eu trouxe um capítulo do livro Nas Pegadas do Mestre, de Pedro de Camargo Vinícius, cujo título é O Sal da Terra. Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. Quanta sabedoria em palavras tão simples! Consideremos certas qualidades ou propriedades características desse mineral. O sal é um elemento que guarda invariavelmente a sua pureza. Nada o altera, nada o contamina, nada o corrompe, ainda mesmo quando em contato com as maiores impurezas. É por excelência incorruptível. Por isso que Jesus nos falou isso, Vós sois o sal da terra. É assim que deve ser o cristão. Bom no meio dos maus, justo no meio da iniquidade, probo no meio dos desonestos,
prudente no meio dos insensatos, humilde no meio dos orgulhosos, altruísta no meio dos egoístas, sincero no meio dos hipócritas, fiel no meio dos infiéis, resignado no meio dos revoltados, pacífico no meio dos belicosos, virtuoso numa palavra, no meio de todos os vícios e de todas as paixões. O sal, além de se conservar puro, preserva da corrupção, impedindo a decomposição dos corpos com os quais se acha associado. E assim deve ser o cristão no mundo, no meio em que vive. Nós temos que manter a nossa escolha, o nosso comportamento, colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, conservar a nossa pureza de coração. O sal jamais está inativo. Onde quer que se encontre, está como que agindo sempre, visto exudar continuamente aquela essência que lhe é peculiar. E esta deve ser a atitude do cristão na sociedade. Seus feitos devem atestar a fé de que se acha impregnada. O sal nunca recebe, ele dá sempre. Misturai-o com açúcar. Esse receberá a essência daquele, tornando-se salgado. Porém, o sal jamais se deixará adoçar, recebendo a influência do açúcar. O cristão, como sal, está no mundo para dar e não para receber. Ele, do céu, é credor e da terra é devedor. Cumpre-lhe, pois, receber lá do alto para distribuir cá embaixo. O sal não se faz conhecer pelo exterior. Em aparência, ele se confunde com muitas outras substâncias. Entretanto, logo que se entra em comércio com ele, dá-se de pronto a conhecer distintamente. E, semelhantemente, há de ser o cristão. Pelos frutos os conhecereis, e nunca por qualquer insígnia ou sinal exterior. Pela aparência, confundir-se-á com o comum dos homens, mas desde que se entre em contato com ele, revelar-se-á prontamente, manifestando suas qualidades. Vejam, por isso que Jesus fez essa comparação, né? Muito sábia, muito sábia. Jesus falava assim em parábolas, né? Mas sempre nos trazia o ensinamento ali naquele momento, valioso para a nossa reflexão. Continuando. O sal tem uma função distinta, especial, inconfundível. Não se presta a vários fins, mas de um modo definido e positivo, a um fim determinado. De modo idêntico há de ser o cristão, cujo ideal definido na vida deve consistir na obra da redenção do seu espírito e dos seus irmãos. Se o sal se tornasse insípido, se perdesse as qualidades especiais que o caracterizam, tornar-se-ia de todo imprestável, visto como não se poderia aplicar a outras funções daquela que lhe é essencialmente própria. Outro tanto sucede com relação à fé que faz o cristão. Se ela se desnaturar dos predicados que a exornam, tornar-se-á de todo anódida, inválida, inútil. A religião que não promove o aperfeiçoamento do espírito, que não constrói e não consolida o caráter do homem, não é religião. É sal insípido que mais cedo ou mais tarde cairá fatalmente no desprezo.
uma bela mensagem para que nós reflitamos sobre o nosso comportamento, a nossa responsabilidade. Quando Jesus nos falou isto, realmente quis que refletíssemos na nossa responsabilidade, no comportamento. Quando conhecemos o Evangelho, temos que colocar em prática, fazer o bem, seremos muito cobrados por isso, tenhamos a certeza. Tem uma passagem de Eurípides Barçanufo, no livro A Vida Escreve, Hilário Silva, psicografia Francisco Cândido Xavier, onde ele coloca que em um momento de desdobramento, Eurípides foi levado na presença de Jesus. E ali naquele momento, muito emocionado, ele começou a chorar. Levantou a cabeça em certo momento e percebeu que Jesus também estava chorando. E ele perguntou: Jesus, por que choras? Choras por aqueles que não te conhecem? E Jesus respondeu: não, Eurípides, eu choro por todos aqueles que me conhecem e não seguem os meus ensinamentos. Depois desse encontro, porque foi um encontro, não foi um sonho, foi um desdobramento, Eurípides trabalhou incessantemente, levando o Evangelho, fazendo a sua parte, como cristão, como espírita que era. Então é um exemplo para todos nós, que temos o conhecimento do Evangelho, da terceira revelação, do Consolador prometido por Jesus. Quantas informações chegam até nós, Tem uma mensagem também de Eurípides, que foi uma psicofonia do Divaldo, que ele intitulou O Bom Servidor. E é importante que reflitamos aqui sobre algumas frases. É uma tarefa hércula, meus queridos irmãos, matar o homem velho para deixar nascer o homem novo, o homem da era nova prevista por Jesus. Entretanto, não é impossível, pois Deus não coloca fardos mais pesados que os frágeis ombros da nossa infância espiritual possa carregar. Então, voltemos para dentro de nós próprios. Auscultem os sentimentos modificadores necessários para que surja o homem novo, cuja luz deverá brilhar conforme a promessa de Jesus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Não foi isso que ele nos disse? Esse trabalho é a oficina onde todos deverão desenvolver o aprendizado. Nós fora da carne e vocês na carne, tomando contato com aqueles que se acham desvestidos da vestimenta física para o necessário intercâmbio das bênçãos. Portanto, meus irmãos, meus filhos, analisem-se, observem-se, mirem-se pela ética e pela ótica cristã, a fim de poderem observar melhor o parâmetro por onde devem direcionar a ação de cada um. Essa abençoada oficina que nos foi dada como processo para o desenvolvimento evolutivo precisa ser melhor tratada, melhor compreendida, para que os frutos sejam mais promissores, mais edificantes e mais generosos.
Sabemos que, de acordo com o estágio evolutivo do planeta, as dificuldades da densidade atmosférica que cercam os trabalhos como os nossos, né, levar o Evangelho a todos os corações, é muito intensa, muito difícil. Porém, lembremos, há um condutor em nossas vidas. Se não bastasse o Criador, que é Deus nosso Pai, e Jesus, o nosso Mestre maior, ainda temos a presença de abnegados tarefeiros da vida mais alta, que vez que outra recebem autorizações para alertar os corações ingênuos que ainda se apresentam, né? Como todos nós. Por isso, meus filhos, não é o momento de apontar para a dificuldade de ninguém, mas é o exato instante em que devemos voltar os nossos apontamentos, as nossas fraquezas, nossas imperfeições, nossas dificuldades e verificar o que é que podemos, com boa vontade e perseverança, alterar. Onde é que podemos fazer investimento de energias numa tarefa espiritual que compense para cada um de nós, que seja altamente recompensador para os nossos esforços, que seja de certa forma benéfico para os nossos propósitos de melhoria interior? Como Jesus falou para Eurípides, né? O divino amigo já nos alertou: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então vamos refletir: onde está o amor? Em que ação? Em que atitude? Em que conduta eu estou investindo o amor? Onde esse sentimento precisa ser mais trabalhado para que a tarefa continue com o propósito de servir a Deus, servindo ao nosso semelhante, porque esse é o propósito maior. Sabemos que no caminho do Gólgota não havia pavimento, eram pedras, calhaus e obstáculos vários. Todo aquele que pretende chegar perto do Cristo precisa saber que a cruz da jornada é dificultosa. É uma cruz que às vezes imaginamos pesada demais para os nossos ombros. Contudo, nada será tão pesado para a consciência do que quando estivermos diante da consciência divina e constatarmos que poderíamos ter feito mais e deixamos de fazer, deixamos de realizar. Foi isso que Jesus falou para Eurípides, né? Eu choro por aqueles que me conhecem, que conhecem o Evangelho, que tiveram a bênção de receber essa luz. A quem muito foi dado, muito será pedido. Se não estivermos atentos, né? Vamos retornar, sim, realizar aquilo que nos comprometemos. É nosso dever transmitir e levar essa luz a tantos corações que necessitam. E fica aqui um questionamento: como será que nos apresentaremos do outro lado? As nossas mãos estarão carregadas de ação ou estarão vazias? Porque cruzamos os braços e deixamos, muitas vezes, que a inércia dominasse o nosso sentimento, dominasse o coração, e não realizamos o que prometemos. E retornamos mais uma vez sem cumprir o compromisso assumido. São palavras de Eurípides Barçanufo, pedindo, vejam o que ele fala aqui no final: pensem nisso, meus filhos. Pensem nisso, meus irmãos, porque o tempo passa muito rápido. Para Deus o que existe é eternidade. Deus aguarda o tempo que for necessário. Somos nós que devemos ter pressa em nos tornarmos uma pessoa melhor, né? Um espírito mais evoluído, deixando para trás essas viciações, os erros.
mas tenham a certeza que não alcançaremos o reino de Deus em nós se não apressarmos o passo para sermos o bom servidor de todas as horas. Então, sejamos o bom servidor, o sal da terra, né? Guardemos os ensinamentos, a sua pureza em nossos corações e não nos deixemos contaminar pelo desânimo, pela tristeza. Que Jesus, o nosso Mestre, abençoe a todos que nos ouvem, que vocês tenham um Natal em família, principalmente com muita paz, com muito amor em seus corações. E sigamos confiantes. Mais um ano se inicia, esperanças renovadas. Façamos o que Eurípides, né, o espírito numa condição muito elevada, nos diz, né? Sejamos bons servidores. Que assim seja, graças a Deus.